Fala aí galera, beleza? Emerson BR aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez é o Emerson BR Responde. Hoje eu vou responder apenas uma pergunta, porque, como eu não tenho fanpage, eu nem pretendo fazer fanpage, esse é o método que eu consigo falar com vocês, é só através do YouTube ou pelo Facebook. Mas para que fique uma coisa mais organizada, eu vou pedir que daqui para frente vocês façam suas perguntas, eu vou selecionar algumas perguntas e fazer um vídeo respondendo, né? Claro que eu não vou deixar de responder sua pergunta escrevendo, mas em vídeo será poucas perguntas que eu irei responder, até para não ficar tão longo assim o vídeo, né? E eu acabo falando muita coisa, né? Eu gosto de detalhar e etc. Então você já me conhece, né? Então o vídeo de hoje eu vou falar aí respondendo sobre uma questão, né, que mais de uma pessoa me perguntou no vídeo, que foi a seguinte: o que fazer depois de montar o computador? Ou seja, depois que você colocou placa-mãe, processador, memória, fonte, HD, claro, colocou tudo dentro do gabinete, né? Tem ali o teu mouse, o teclado e o monitor, montou, tá tudo bonitinho, apertou o botão, ligou, vai aparecer uma mensagem para inserir um dispositivo bootável e etc, né? Ou seja, está sem sistema operacional. Depois que você monta o computador completo, né, e você conseguiu fazer ele funcionar, basicamente, se você quiser, pode a princípio atualizar o BIOS, né? Tem aí tutoriais na internet, o próprio fabricante ensina. Eu tenho um tutorial ensinando a atualizar BIOS da ASUS e BIOS da Gigabyte e da MSI também, né? Muito simples, método rápido e prático, né? Não tem riscos nas placas de hoje em dia, não tem mais risco atualizar BIOS, né? E resolve questões de problemas. Se você ler lá o log de atualizações do BIOS, você vai ver que resolve algumas questões de problema. Então, se você não atualizar, você vai conseguir utilizar o computador do mesmo jeito. Mas eu recomendo atualizar o BIOS antes mesmo de até instalar o sistema operacional. Para um usuário mais avançado, provavelmente não vai estar assistindo esse vídeo, ele vai mexer ali nas configurações do BIOS, mudar a sequência de boot, talvez fazer um overclock, desativar algumas funções do BIOS também, como por exemplo, dá para você desativar a porta serial, porta paralela, né? Tem algumas placas-mães que tem esses recursos, mas que talvez você nunca vá usar, não? Eu particularmente eu desativo muitas coisas que eu não vou usar, por exemplo, na ASUS dá para você aumentar o tempo, né, que vai aparecer aquele logo, né, da placa-mãe, aquele nome da placa-mãe, dá para você aumentar ou diminuir esse tempo, dá para você tirar esse logo da placa-mãe, né, e quem for fazer RAID vai ter que alterar o controlador de AHCI para RAID, ou de IDE para AHCI, ou para RAID também, né? Quem vai fazer RAID obviamente vai usar RAID. Quem for utilizar um HD só, aconselho utilizar o padrão AHCI, que é mais moderno, né? Tem recursos avançados, muito melhor do que o IDE. O IDE vai funcionar o sistema operacional tranquilo, né? Mas recomendo colocar em AHCI. As novas placas, todas elas têm como padrão ou a configuração do SATA em AHCI. Os antigos tinha que alterar ali no LGA 1155, 1156 e mais para trás, tá? E a AMD, muitas placas não vêm em AHCI. Então, se você instalar o Windows com a configuração SATA em IDE, se você depois mudar para AHCI, seu Windows não vai inicializar, porque foi instalado em IDE, né? Então, mexa antes nisso e coloque em AHCI para você não ter esse problema aí de não iniciar posteriormente, certo? Bom, falei coisas que nem precisava falar, mas como eu falei, eu gosto de detalhar as coisas porque é bem complexo assim, né? Se eu for falar simples, instala o sistema operacional já era, mas não, né? Não é bem assim. Bom, basicamente na BIOS você só vai mexer, né, se você quiser alterar alguma coisa. Não tem muito segredo ali. Se você for mexer no SATA Configuration, né, que seria o controlador SATA, se você vai reduzir a velocidade dos fãs ou aumentar a velocidade do fã, né, que está sendo controlado pela placa-mãe. Então, basicamente, são essas alterações básicas que você pode fazer. Um usuário mais avançado vai mexer em outras coisas, tá? Mas quem não quiser mexer no BIOS não vai ter necessidade de mexer, né? Quem não quiser atualizar também não precisa. É só uma alternativa aí, quem quiser se aprofundar um pouco mais, né? Tem vídeos na internet, você pode pesquisar. No manual também tem todas as informações da sua placa-mãe e como que você mexe no setup do BIOS, beleza? Bom, feito alterações ou não,
Basicamente você vai instalar o sistema operacional. Também tem um vídeo no canal ensinando como instalar o sistema operacional, seja o Windows 7, XP também já deu, né? Já passou. Ou Windows 8 ou Windows 8.1. Agora o Windows 8.1 que vai vingar. O Windows 8.0 dá para você fazer o update pro Windows 8.1, né? Eu uso os dois. Muita gente pergunta também qual você prefere. Eu ainda estou no 7, mas eu tenho os dois instalados em HDs diferentes, né? Mas eu prefiro ainda usar o 7. O 8 ele é rapidinho, tem uns recursos bacana, diferente e tal, mas eu ainda não me acostumei com ele. Todas as minhas coisas estão no Windows 7, então eu prefiro usar o 7 por enquanto, mas não descarto o Windows 8.1. Quem quiser estar utilizando o Windows 8.1, né, ver ali como que é, se gostar, se vai gostar ou não, ele é mais rápido, obviamente, né, é um sistema operacional bem otimizado, mas que muda certas maneiras de se mexer no sistema operacional, como você talvez seja acostumado com o Windows 7, beleza? Instalou o sistema operacional, bonitinho. Basicamente, quando você vê a área de trabalho, você vai fazer o que? Vai colocar o CD de instalação da placa-mãe, que tem todos os drivers ali, utilitários e etc. E vai instalar esses drivers daí, que seria de quê? De áudio, placa de rede, chipset, controladora SATA. A da placa de vídeo é diferente do driver, né? Se você for usar uma placa de vídeo off-board, né, seja NVIDIA ou AMD, você terá que utilizar o CD que vem com a placa de vídeo. Eu recomendo baixar o driver mais atualizado, porque o CD com certeza vai vir desatualizado, né? Do tempo que a placa foi lançada, que eles fizeram a impressão ali daquele CD, né? Gravaram o driver na mídia do que foi enviado junto com a placa, do tempo que foi feito isso até o tempo que você compra, provavelmente já deve ter lançado vários drivers. Então sempre atualize o driver de vídeo para a versão oficial. Tem aqueles que não preferem ficar instalando a atualização beta, né? Alguns betas já teve problema, já causou queima de placa de vídeo, seja na AMD ou na NVIDIA, né? Então eu atualizo para o beta, faço testes, vejo se está bom. O beta não é um driver 100% confiável, vamos dizer assim, né? Porque ele pode ter problemas que não foram resolvidos. E na versão oficial, que é aquela WHQL, essa sim tem todas as correções necessárias, né, para caso tenha algum problema na placa, então é feita uma correção no driver oficial, tudo isso eles resolvem. E nos jogos obviamente também otimiza, né, os jogos, deixam os jogos melhores para as placas mais modernas, tá? Então instalou o CD de drivers da placa-mãe, instalou o driver de vídeo. Agora é só você usufruir do seu computador, né? Seja lá o que você vai fazer com o computador, trabalhar, estudar, jogar, né? Ficar na internet, batendo papo no Facebook, etc. Então é isso, o computador é um computador pessoal, você vai fazer o que você quiser, você vai instalar o que você quiser. Vai instalar antivírus se você achar necessário instalar antivírus, se você mexe só em sites confiáveis, não fica vendo porcaria na internet, você não precisa usar um antivírus, né? Antivírus, dependendo da configuração, vai deixar o seu computador um pouco mais lento, porque toda a pasta que você for acessar do Windows, né, ou seja, sua pasta pessoal ou pasta do próprio sistema, o antivírus ficará escaneando ali para ver se não tem algum vírus escondido, né? Então é opcional o antivírus, use ou não. Eu uso, né? Até porque eu mexo em computadores de outros clientes, às vezes tem que colocar o HD aqui para fazer um backup, e se eu não tiver com antivírus, eu não sei o que a pessoa fazer com o HD, né? Eu acabo me ferrando, né? Pegando um vírus aí de qualquer outro HD que eu colocar no computador, tá? O Office, né? O pacote Office que vem lá, o Word, o Excel, o PowerPoint, Outlook, Axis e etc. Também é opcional, tem softwares gratuitos, que é o BR Office, né, que não é pago, você pode baixar na internet e tem as mesmas funções. É claro que atualmente, poxa, basicamente todo mundo usa aí o pacote Office, que é o Word, o Excel e o PowerPoint, né, que são um dos mais utilizados aí, seja para trabalho ou estudo também, né? O Windows tem as suas aplicações básicas, calculadoras, tem o bloco de notas, tem bloco de anotações, né? Bom, tem muita coisa. O Windows Sistema Operacional, para quem nunca utilizou, fica fuçando lá, vai procurando as ferramentas, tem muita ferramenta, né? Não tem muita coisa assim que eu vou lembrar, porque é muita coisa, né? As que eu utilizo são ferramentas, né, que ali no dia a dia, bloco de notas, calculadora e etc. Mas tem outros recursos que eventualmente você vai precisar utilizar, vai precisar pesquisar na internet como que você faz tal coisa, né? Bom, no Windows em si, quem for utilizar SSD,
vai ter que fazer o que? Um tweak, é tweaker o nome, se eu não me engano, que é o que? Tirar o arquivo de paginação, né, que é a memória virtual. Isso daí é de praxe para quem usa SSD, até para reduzir o consumo reduzir, né, o tamanho ocupado pelo HD, porque o arquivo de paginação ele basicamente ele vai duplicar, né, a quantidade de memória e ocupar ali no teu HD. Então, se você tem 8 GB de memória, o arquivo de paginação geralmente ele é configurado em 16 GB. Então, ele vai ocupar um bom espaço desnecessário no teu SSD, né? O arquivo de paginação também é recomendável desativar quem tem 4 GB ou mais de memória, né? Porque se tiver pouca memória, você vai sentir ali uma certa lerdeza do sistema operacional, certo? Quem usa HD não vai precisar mexer em arquivo de paginação. Também é para usuários mais avançados. Tem vídeos na internet ensinando a fazer tweakers para SSD, certo? Driver de vídeo não precisa configurar muita coisa. Basicamente você vai instalar. Se você quiser deixar ele um pouco mais otimizado, tem recursos ali para você alterar, seja na AMD ou na Nvidia também, né? E, bom, galera, basicamente é isso. Eu posso estar esquecendo de muitas coisas, mas não tem muito segredo. Montou o computador, instalou o sistema operacional, instalou os drivers necessários para você conseguir estar utilizando a máquina, você vai fazer o que você quiser, instalar jogo, né, e trabalhar, seja para qual for aí a função da sua máquina. Bom, galera, então é isso. O vídeo ficou 12 minutos, basicamente, 11, 12. Mas espero que eu tenha respondido aí a dúvida de quem perguntou o que fazer depois de montar o computador, beleza? Grande abraço a todos e valeu, até a próxima.